Ricardo, a Denilde já falou aqui antes de você chegar que a indicação do Flávio não necessariamente é para ganhar a reeleição ano que vem, porque ele não tem ainda força para vencer o Lula numa possível disputa entre os dois. Eu queria saber de você sobre isso. Como é que fica a campanha do Flávio com o pai preso? A primeira atitude dele, ele disse que hoje ele já começa a negociar apoio para tentar votar a anistia ainda esse ano. Esse ano está acabando. A gente está num mês aí que é bem pequenininho no Congresso, a gente sabe disso, né? Daqui a pouco tem o recesso, ele tem aí 1 ou 2 semanas para tentar conseguir esses apoios para votar essa possível anistia no Congresso. Dá tempo dele fazer isso? E como é que fica a campanha dele se o pai continuar preso? Bom, Leandro, acho que a tua pergunta ela é muito boa, porque ela toca em vários pontos essenciais, né? Primeiro, essa questão de a gente avaliar até que ponto a campanha realmente se pretende, se imagina como possivelmente vitoriosa, ou se apenas está tentando manter a bandeira da família erguida. Em relação à questão do tempo, eu sempre gosto de dizer que na política sempre dá tempo, desde que existe uma correlação de forças favorável para isso. Se hoje em dia houvesse no Congresso uma disposição para votar anistia, eles votariam hoje, Leandro. Pode ter certeza que eles fariam uma sessão extraordinária e dariam um jeito de votar esse projeto. A grande questão é que a correlação de forças não está favorável para a aprovação desse projeto. Naquele momento, o que se votou, a PEC da blindagem, o Congresso viu que a população brasileira não está disposta a apoiar essa situação, embora, claro, que sejam projetos diferentes, e há um receio por parte do presidente da Câmara, Hugo Mota, de que um processo semelhante se repita. A gente viu ontem no presidente do Senado falando que vou utilizar a política para as pessoas, a polícia legislativa, para as pessoas que levantaram a hashtag Congresso do Povo. Então, o Congresso ele está num momento de defensiva, ele está nas cordas, aquela linguagem do boxe. Então, me parece que nesse contexto é muito improvável que um projeto dessa natureza avance. Denilde, o pai do Flávio Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, se a anistia não acontecer, ele continuar preso, é bom para a campanha o Flávio visitar o pai, ir lá pedir apoio do pai, pedir orientação para o pai, como o Haddad fez lá em 2018, quando o Lula estava preso, ou não? É melhor se desvencilhar logo agora, ó, não teve anistia, vai ficar preso, agora a candidatura é minha e eu vou seguir sozinho. Como é que você vê essa situação? É importante ele manter essa relação próxima ou durante a campanha é melhor ele se afastar? Leandro, eu acho que ele não tem como não se afastar. Tá? A campanha dele a escolha foi do pai, né, que informou a ele e ao partido. Então, ele como assumiu essa posição, né? Então ele não é diferente de um candidato, por exemplo, voltando aqui ao Ratinho Júnior ou o próprio Tarcísio, de tentar se distanciar. Ele não tem como se distanciar, ele assume na defesa do pai, foi escolhido pelo pai, então é quase que uma herança e um legado que ele tem que seguir. Acho que se ele não visitar o pai, pode perder para esse eleitorado que é cativo do bolsonarismo, né? Então ele tem que continuar com esse eleitor, que é um eleitor mais fiel, mas tentar buscar o outro eleitorado. E que o Flávio, dos três filhos do Bolsonaro, é o que mais tem trânsito de negociação política, é o que é capaz de conseguir estabelecer um diálogo com outros caciques políticos da direita. Então, ele pode tentar fazer essa junção, de um lado, estar ainda ligado e fortemente ligado, é pouco provável que ele consiga se distanciar, mesmo que queira, e ao mesmo tempo tentar estabelecer pontes. Tem um outro ponto importante que havia uma disputa dentro da família, né, que era também a gente viu aí nas últimas 2 semanas, principalmente, os atritos entre
os filhos e a Michelle Bolsonaro. Então tem também uma necessidade de mostrar unidade na família, mostrar que o Bolsonaro é o patriarca e decide e que não aceita e não permite, inclusive, nenhum tipo de situação de distúrbios entre os filhos e a esposa. Então aqui o caminho para uma candidatura viável do Flávio é, com certeza, manter a sua ligação com o pai. Então, acho que ele não teria outra opção. Enilde, foi bom você falar da Michelle, desse conflito interno, né, entre a ex-primeira-dama e os filhos do ex-presidente, porque a gente vai falar sobre esse assunto aqui. Vamos falar sobre Carlos Bolsonaro, sobre Michelle Bolsonaro, mas antes de entrar nesse assunto, eu queria falar com o Ricardo para entender dele como é que fica a candidatura do Flávio Bolsonaro, uma vez que agora ele vai ter que enfrentar o histórico dele, se ele for candidato realmente à presidência da República. A Letícia Casado, colunista do UOL, levantou essa questão porque ele vai ter que enfrentar aí, ele enfrenta investigações, tem o desgaste da imagem dele, por conta de várias situações. Aí eu anotei algumas aqui. Rachadinha na Alerj, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Mansão de 6 milhões. Relação com o miliciano Adriano da Nóbrega, que foi morto na Bahia, né, no caso lá do escritório do crime. Tem o caso Copenhagen. Então, assim, tem vários casos envolvendo aí o Flávio Bolsonaro, que agora foi indicado pelo pai. Como é que fica a vida do Flávio Bolsonaro no ano que vem, sabendo que esses casos são muito recentes, ou seja, é muito fácil da oposição e da própria imprensa resgatar isso para colocar na conta do Flávio. O Flávio vai ter que responder sobre isso. Como é que fica a campanha enfrentando todo esse histórico que o Flávio tem? Olha, Leandro, realmente é um momento complicado para o Flávio, porque agora vai haver milhares de lupas em cima da vida dele e isso vai ter uma repercussão gigantesca, ainda mais no contexto de redes sociais. Eu gosto de fazer uma lembrança de duas candidaturas à presidência do passado. Uma que nem chegou a acontecer, foi planteada, mas que depois foi desistida, da Rosiana Sarden, lá em 2002, e a outra, o Aécio Neves, em 2014. A Rosiana Sarden chegou a liderar algumas pesquisas, ou pelo menos a estar bem colocada, mas depois de algumas denúncias que foram feitas, ela foi até forçada a se retirar da campanha. Inclusive, consta que as denúncias não foram comprovadas, mas o estrago já estava feito. E o Aécio Neves, ele se elegeu e se reelegeu governador de Minas Gerais, tinha uma popularidade muito grande. É um fato curioso que a população votava simultaneamente no Lula, na Dilma e no Aécio Neves, mas a partir do momento que ele se tornou candidato a presidente, houve denúncias também, a questão do aeroporto que foi construído na fazenda do tio dele e outros temas que foram levantados à época também. Então isso certamente vai acontecer com o Flávio. A vida que ele tem hoje como senador é uma vida muito confortável. Se ele tivesse outro sobrenome, inclusive, provavelmente a gente ainda nem saberia desses casos que tu trouxeste. Agora, enquanto candidato à presidência, podemos ter certeza que a pressão em cima dele, o holofote em cima dele vai crescer muito e ele vai ter que lidar com essa situação. Ele não tem muita experiência enquanto candidato a cargos no executivo. Ele foi candidato a prefeito do Rio de Janeiro, não teve um bom desempenho, foi muito marcada a campanha dele pelo aquele episódio do desmaio no debate. Bom, então agora a gente vai ter que ver como é que ele vai sair. A grande questão é que ele não pode se distanciar do Bolsonaro. A gente remete um pouco à tua última pergunta. Se ele tentar se afastar do Bolsonaro, ele vai sofrer críticas muito duras dos grupos bolsonaristas, da própria família. A gente sabe que eles estão num contexto fratricida e a única alternativa que ele tem é se colocar como um grande defensor do legado do Bolsonaro. O problema é que isso tem um ônus para a população que talvez não seja lulista, mas que não esteja tão interessada em votar em uma pessoa que defenda de forma tão acrítica aquilo que foi feito pelo ex-presidente.